Quando completou 75 anos, Edith Marshall saiu do interior da Flórida para realizar um cruzeiro com destino às Bahamas. Era uma idosa sem bens materiais e usava roupas muito simples, mas sua passagem era de uma suíte de luxo. Quando um milionário cruzou seu caminho e a humilhou na frente dos outros passageiros, ela revelou o que fazia ali e quem era o seu filho, deixando o homem de queixo caído. Dona Edith nunca tinha pisado em um cruzeiro. Embora vivesse na Flórida, um estado famoso por suas praias, já fazia anos que ela não ia para o litoral. A vida tinha ficado difícil nos últimos anos, com recessão econômica e sua aposentadoria que não a deixava aproveitar tanto assim a vida. Dona Edith pagava seus impostos e mantinha a casa sozinha, e isso já consumia quase toda a sua renda. Mas naquele dia ela estava completando 75 anos de idade e ela iria embarcar em uma viagem de cruzeiro até as Bahamas. Acontece que aquele não era um cruzeiro qualquer. Era um navio de luxo, cheio de piscinas, cassinos, suítes e comida de primeira qualidade. Um ambiente frequentado apenas por pessoas muito ricas e por aquela idosa que tinha economizado por anos para conseguir pagar a passagem. Seria a primeira vez de Edith em um lugar como esse, que ela só conhecia pela TV e pela internet. Não sabia o que esperar exatamente, mas ela estava determinada. Assim que desceu do táxi e chegou ao porto em Miami, Dona Edith não sabia muito bem o que fazer. Ela olhou em volta e procurou alguma placa ou funcionário que pudesse ajudá-la, mas via apenas pessoas felizes, bem vestidas e acompanhadas por algum amigo ou familiares. Todos pareciam saber exatamente para onde ir, como se embarcar em um cruzeiro de luxo fosse algo corriqueiro em suas vidas, mas nem a sua idade ou o fato de estar sozinha poderiam ser motivos de desânimo. Afinal, estar ali poderia ser intimidador, mas também era uma vitória pessoal dela. Seria a primeira vez que sairia do país, e fazer isso especificamente dentro daquele cruzeiro de luxo era algo que ela queria muito. Um sinal tocou e as filas começaram a se formar para embarcar. Havia algumas filas maiores e outras menores, mas Dona Edith não fazia ideia de qual era a diferença entre elas. Então entrou na que estava mais próxima dela. Com alguma dificuldade, ela ia empurrando suas malas a cada passo para a frente. Ninguém se dispôs para ajudar a senhora de idade. A mulher, aliás, era a que estava vestida de forma mais simples no local. Dona Edith achou que poderia fazer amigos ali. No entanto, não parecia que ninguém estava muito disposto a falar com uma idosa simples como ela. Na fila em que estava, todos passavam por um detector de metal antes de apresentar a passagem ao fiscal de embarque. Quando chegou a vez de Dona Edith, o alarme disparou, deixando a mulher muito assustada e chamando a atenção de todos os passageiros em todas as filas. Dona Edith ficou muito envergonhada, principalmente quando um guarda se aproximou e ordenou que ela saísse da fila para escanear seu corpo. E lá ficou a idosa, de braços abertos, enquanto a guarda procurava que objeto ilegal ela carregava. Enquanto isso, a fila ficou parada e os cochichos aumentavam. Tinha que ser uma velha mesmo, né? Uma jovem comentou. Então, a guarda encontrou o motivo do alarme disparar. Dona Edith tinha um molho de chaves escondido na meia. Sempre que saía de casa, fosse para ir ao mercado ou a outra cidade, ela guardava as chaves nas meias. E dessa vez, não foi diferente. As pessoas da fila riram alto, debochando dela, quando viram a idosa tirando os sapatos velhos para que a segurança pegasse as chaves dentro de sua meia. A vergonha de Dona Edith aumentou, fazendo com que ela ficasse cabisbaixa e envergonhada. Nunca tinha passado por algo assim. Afinal, era só uma chave. Que mal tinha? Enfim, ela pôde seguir até o guichê de conferência da passagem. O fiscal olhou bem para ela e para o documento que ela entregou. Ele a mediu de cima a baixo e perguntou: "Você é mesmo Edith Marshall? Essa passagem é mesmo sua?" Dona Edith respondeu que sim e mostrou sua identidade. Como se não acreditasse, o fiscal chamou um gerente. O gerente viu a passagem e olhou a idosa com desconfiança. Mais uma vez, a fila estava esperando por Dona Edith. Os vizinhos aumentavam. Algumas madames cruzaram os braços e batiam os pés impacientes. A idosa não sabia por que aquilo estava acontecendo e, em sua humildade, apenas esperava que aqueles homens acreditassem nela. O gerente então avisou: "Tudo certo, a senhora pode embarcar, mas está na fila errada. Aqui é para passageiros executivos. A fila da senhora é logo ali, para passageiros premium", disse ele. As madames na fila atrás dela arregalaram os olhos. "Como é? Como uma pobretona dessas tem uma suíte premium? Tem algo errado aí. Olha só os sapatos dela", disse uma. O comentário deixou Dona Edith um pouco encabulada. Ela apenas pediu desculpas ao gerente e foi até a outra fila, que era muito menor e tinha pessoas ainda mais bem vestidas. Ela entregou sua passagem ao fiscal e pôde embarcar. Os olhares julgadores a incomodavam muito, mas não podia fazer nada. Outros nem se davam conta de que ela estava ali. Era como se não existisse. O fato é que ninguém ali imaginava o que estava por vir. Dona Edith nunca tinha visto um navio tão grande. Como uma coisa colossal como aquela era capaz de flutuar, mas ela tinha suas razões para confiar no cruzeiro e em todos que estavam comandando ele. Embora estivesse maravilhada com ele, não sabia para onde ir exatamente. Afinal, onde ficavam as suítes premium? Ela perguntou a uma tripulante
estudante uniformizada que estava em um dos corredores, mas ao ver a idosa com sapatos gastos e uma roupa simples, achou que era apenas uma turista de baixa renda curiosa. Minha senhora, essas suítes são apenas para passageiros VIPs. Sugiro que procure as suas acomodações, disse a tripulante, deixando de dar atenção a ela para sorrir animadamente para um homem bonito e bem vestido que também precisava de ajuda. Dona Edith então resolveu seguir um grupo de pessoas que passou por ela. Parecia que eles sabiam onde iam. Ela deveria ser a única caipira do lugar que nunca tinha entrado em um cruzeiro. E além de ser pobre e parecer pobre, ela era uma idosa, o que deixava ainda mais evidente como as pessoas ali não gostavam de ficar perto dela. Quando alguém fazia um comentário perto dela, Dona Edith tentava responder de forma simpática, talvez puxar assunto, mas as pessoas apenas diziam qualquer coisa evasiva e saía de perto dela, deixando a senhora sozinha de novo. Então chegaram a um lugar que dizia suíte exclusiva. Não era ali que Dona Edith deveria estar. A senhora começou a ficar preocupada. Seus braços tremiam porque ela tinha feito muita força para carregar suas malas até ali. Ela olhava no relógio a cada instante. Um jovem tripulante enfim percebeu como a idosa parecia inquieta e se ofereceu para carregar suas malas. Mocinho, eu não sei onde fica o meu lugar. Esse cruzeiro é tão grande, disse ela humildemente. O marinheiro pediu para ver a passagem dela e se surpreendeu. Não esperava que fosse uma viajante de suíte premium, mas o rapaz não perdeu muito tempo no julgamento e tratou de pegar a bagagem de Dona Edith e conduzi-la até seus aposentos. A senhora do interior da Flórida agora se sentia mais leve. Não estava mais sozinha e enfim chegaria à sua cabine. Parecia que tudo ia dar certo como ela tinha planejado. Dona Edith continuou seguindo o rapaz até entrarem numa área muito bonita e luxuosa, cheio de outros passageiros. A sua passagem diz que é aqui o seu lugar. Agora é só seguir essa fila, tudo bem? Eu já volto para te ajudar, disse o jovem, deixando as bagagens dela no chão e indo cuidar de outras coisas. O problema é que as malas ficaram no chão, atrapalhando a passagem de outras pessoas. E um homem com toda a pinta de milionário sentiu-se pessoalmente incomodado e resolveu não ficar quieto. Só me faltava essa. Eu pago uma nota preta para ficar num lugar luxuoso e tranquilo e tenho que lidar com isso. Minha senhora, por que não procura sua cabine e deixa a gente em paz? Mas minha passagem é desse setor mesmo, meu senhor. Ela tentou argumentar. O homem apenas franziu o rosto e disse que não era possível. O marinheiro voltou e viu a confusão que estava se armando. Rapidamente pegou a passagem de Dona Edith e mostrou a ele, comprovando o que ela dizia. Não acredito que chegamos a um nível tão baixo. Quando foi que a ralé desse país começou a ter condições de vir para um cruzeiro como esse? Dona Edith ficou tão assustada com aquelas palavras que não soube como reagir. Ela queria chorar. Não sabia por que a sua simples presença ofendia tanto aquele homem e outras pessoas que estavam por ali. Algumas pessoas não acharam certo usar aquele tom de voz com uma senhora de idade e por isso repreenderam a fala daquele homem. Mas outros acharam que o homem tinha razão, que era um absurdo ter aquele tipo de gente na classe premium de um cruzeiro. Gostaria de saber como foi que essa velha chegou aqui. Foi caridade? Ganhou um sorteio de rádio ou rifa? Pobre, adora uma rifa, né? Disse uma das pessoas. Essa fala magoou Dona Edith. Ela levou as mãos ao rosto e não conseguiu conter as lágrimas. Uma jovem viu o que o homem causou na idosa e saiu em defesa dela de forma rígida. Não vê que ela tem tanto direito de estar aqui quanto o senhor? Não sente vergonha de falar assim com uma idosa? Se ela fosse sua mãe, você falaria com ela dessa forma? Nesse momento, todos que estavam no lobby de acesso às suítes premium começaram a se manifestar. A ala mais cara do cruzeiro tinha se transformado em uma arena, com pessoas ricas batendo boca e se atacando. Sentindo-se vencida e cansada, a idosa deixou suas malas em um canto e caminhou para longe daquele lugar. Desistiu de enfim conhecer seus aposentos. O marinheiro que tinha ajudado ela poucos minutos atrás pediu que todos se acalmassem e se aproximou da mulher de idade para acalmá-la. A voz de Dona Edith estava trêmula e embargada. O marinheiro a levou até uma poltrona que havia no lobby e a ajudou a se sentar. Nesse momento, ela deixou que uma foto antiga caísse no chão. O marinheiro se apressou em pegar o objeto para ela. Viu que havia um menino na imagem e devolveu para ela. Isso aqui deve significar muito para a senhora, não é? Estava no seu bolso e não dentro de suas malas ou carteira. Deve gostar muito desse rapaz na foto. Ele disse. Dona Edith tomou a imagem de volta e a olhou com carinho, alisando o rosto impresso nela. Então sorriu pela primeira vez desde que chegou ao porto de Miami. Esse aqui é o meu filho. Ele é um capitão. Ela respondeu orgulhosa. E é esse menino da foto que hoje está no comando desse cruzeiro. Ao ouvirem isso, todas as pessoas que estavam brigando se calaram. Subitamente foram tomados pelo mistério que agora emanava daquela idosa humilde que não tinha bons sapatos e nem bons vestidos, mas era a mãe do homem mais importante daquele navio. Sem deixar de olhar a foto, ela começou a sua história. Dona Edith tinha nascido em uma família pobre do sul do país. Os pais tiveram um pequeno rancho e foi graças a ele que conseguiram escapar da fome durante os tempos difíceis de sua infância. Como Edith era a mais velha de 3 filhos, ela cresceu sendo responsável por cuidar deles. Lily era a mais nova e tinha a saúde frágil. Edith perdeu as contas de quantas vezes teve que faltar aula para cuidar dela enquanto a mãe estava trabalhando no campo. Alguns meses depois do ataque à base de Pearl Harbor, o pai de Edith precisou se juntar às forças armadas. Depois de combater os japoneses, ele acabou sendo mandado para o fronte de guerra na França, de onde
Edith nunca mais voltou. Mas antes de sair do país, ele entregou à filha mais velha um pingente de ouro que ele tinha herdado de sua avó. Fez Edith prometer que manteria aquela relíquia guardada até que ele voltasse como um herói. Só que o homem voltou dentro de um caixão coberto com uma bandeira e Edith não tinha mais como devolver o pingente a ele. A família nunca mais foi a mesma depois dessa tragédia. A mãe de Edith continuou viúva até morrer, sempre com saudades do marido. Quando completou 27 anos, Edith achava que nem se casaria mais. Porém, foi com essa idade que seu caminho cruzou com o de Walter, um homem já com seus 30 anos, bonito e trabalhador, do tipo que acorda cedo e dorme cedo, nem muito sério e nem muito bobo. Conhecia a região com uma palma de sua mão. Edith não tinha muita experiência com relacionamentos, mas achou que Walter era o príncipe encantado que merecia, e o homem de fato a tratava bem. Um ano depois do primeiro encontro, começaram a preparar o casamento. Contudo, outra tragédia atrapalharia a vida de Edith. Lily ficou muito doente certo inverno e Edith achou que era uma gripe, mas a situação da garota não melhorava e a cada dia ela parecia mais fraca. Quando enfim Walter trouxe um médico da cidade, descobriram que Lily tinha pneumonia. Walter então se encarregou de levar a garota para um hospital na cidade em sua caminhonete. Lily entrou em um tratamento intensivo assim que chegou. 2 dias depois, Walter começou a se sentir fraco e com dificuldades para respirar. Quando foi ao médico, descobriu que também tinha pegado a doença, provavelmente durante a viagem com a cunhada. Lily não resistiu e se foi na manhã de um domingo. Walter tentou resistir o quanto pôde, mas acabou partindo dessa vida também. Edith e sua mãe estavam sozinhas agora. Tudo o que restou foi um velho rancho e a caminhonete de Walter. As duas ainda estavam de luto quando Edith começou a sentir enjoos. Não demorou para comprovar que estava grávida. Ela queria muito ficar feliz, mas não sabia se conseguiria naquele momento. Mas levou em frente sua gestação, sempre contando com a ajuda da mãe, que ficava cada vez mais estranha conforme os meses passavam. Depois que o menino nasceu, Edith teve pouco de felicidade genuína para aproveitar. Sua mãe tinha enfim sido diagnosticada com demência. Às vezes ela apenas se esquecia das coisas, outras vezes ela se tornava agressiva demais, culpando Edith pela situação de pobreza e abandono em que viviam. Ken, o filho de Edith, crescia forte e saudável, lembrando muito o pai dele, mas sua segurança estava constantemente ameaçada pela avó, que tinha crises de choro e raiva cada vez mais frequentes. Morar com a mãe tinha se tornado um pesadelo para ela. Edith tinha medo de dormir e, quando acordar, não encontrar mais o filho, de tanto medo que sentia de sua mãe. Então ela tomou a decisão mais triste e difícil de sua vida. Sem poder abandonar sua mãe a uma velhice miserável e solitária, ela entregou Ken a um jovem casal de fazendeiros que não podiam ter filhos, herdeiros de uma fortuna, e que dariam a ele a vida segura e farta que ela jamais daria. Deixar o menino com eles foi como tirar um braço da mulher, mas ela tinha que fazê-lo. A mãe de Edith morreu poucos anos depois. A mulher até voltou a procurar o casal de fazendeiros, mas eles haviam vendido suas propriedades e se mudado para outro continente. Sem recursos e numa época em que até realizar uma ligação telefônica era praticamente impossível, Edith nunca conseguiu rastrear o garoto. Ela se culpou pelos anos que viveu, mas sempre tentava mais uma vez encontrar alguém que pudesse saber de algo. Como nunca tinha sorte, apenas rezava todas as noites para que ele estivesse bem e a perdoasse. Foi há pouquíssimo tempo que Edith soube o que aconteceu a Ken. Uma organização sem fins lucrativos a ajudou a fazer um enorme rastreamento que enfim tinha chegado a uma conclusão. Ken agora era capitão de um cruzeiro de luxo, o mesmo cruzeiro em que ela estava. A organização a ajudou a arrecadar fundos para comprar aquela passagem na suíte premium a fim de conseguir chegar o mais perto possível do filho. Foram décadas esperando por aquele momento e agora lá estava ela, no meio de uma confusão no lobby do navio. Ainda não sei se vou conseguir me encontrar com ele e nem como vai ser esse momento, mas pelo menos sei o que aconteceu com ele e sei que ele está bem. Isso me basta. Posso partir dessa vida já, disse Dona Edith. Todos ao redor dela estavam em silêncio, degustando cada palavra daquela história. Alguns se arrependiam do que tinham dito, outros estavam chorando. Haviam aqueles que pensavam na própria vida até aquele momento. Fato era que ninguém conseguiu ficar indiferente às palavras daquela idosa de sapatos gastos. Ela também estava tão absorvida pelo sentimento que não reparou que o marinheiro que tinha ajudado ela saiu do lobby para ir até a sala do comando do cruzeiro, e não demorou para que um comunicado surgisse dos altos falantes de todo aquele enorme navio. Senhores passageiros, gostaria de 1 minuto de sua atenção. Quem fala é Ken Marshall, seu capitão. Nosso cruzeiro ainda não deixou a costa, mas espero que o que vocês viverão no mar nos próximos dias tenha a capacidade de mudar suas vidas. Nossa jornada nunca é uma linha reta. É uma estrada sinuosa, com grandes tempestades e ondas enormes. Por isso, é preciso ter um casco forte, equilíbrio e saber ter discernimento. Quero dizer que nossa rota de vida nem sempre é repleta de momentos felizes. Os desafios fazem parte da travessia, assim como as ondas fazem parte do oceano. Se nunca falharmos, nunca sentiremos a alegria do perdão. E se a gente é capaz de perdoar, então não há por que guardar rancor de ninguém. E tem mais uma coisa que quero dizer como capitão desse cruzeiro. A minha mãe
mãe, a minha mãe de verdade, que está neste navio comigo e com todos vocês. Nunca pude dizer isso a ela. Então eu vou dizer agora e quero que ela saiba. Eu não guardo rancor de nada, de absolutamente nada, porque eu a perdoei já faz tempo. Mãe, a sua atitude me salvou e mesmo sem te conhecer, eu sempre te amei. Após a declaração do Capitão Ken, os passageiros e os tripulantes se emocionaram. Palmas foram ouvidas em todos os compartimentos e áreas do cruzeiro. Dona Edith estava completamente molhada de lágrimas. Em minutos, um homem alto e já começando a ficar grisalho, vestido de marinheiro, apareceu no lobby das suítes da embarcação. Pela primeira vez em mais de 45 anos, Edith tinha a oportunidade de ver o filho. Ela achou que não ia aguentar, mas Ken foi rápido e a abraçou muito forte. Agora ambos derramavam lágrimas de pura alegria, enquanto todos ao redor aplaudiam. Dona Edith tirou do bolso o pingente que tinha sido de seu pai morto na guerra e entregou ao seu filho. Era a única posse da família que restava. Ken abraçou Dona Edith mais uma vez e sussurrou no ouvido dela: eu sabia que você nunca ia desistir de mim. Obrigado por me encontrar. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.